Seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso lab. Prof. Yang aqui para mais uma aula no nosso canal. E na aula passada aprendemos então a como enviar sinais analógicos, tá? Onde nós utilizamos o potenciômetro para podermos então enviarmos sinais analógicos, né? Estamos a enviar sinais analógicos a partir do potenciômetro. Então estava a usar os potenciômetros para poder então transmitir sinal, né? Usei o potenciômetro conforme podem ver e consigo então gerar aqui os sinais, né? Analógicos, certo? E na aula de hoje eu pretendo fazer uma aplicação prática. Em vez de utilizarmos o potenciômetro, utilizamos então o dispositivo DTH11, tá? O DTH11 é um sensor de umidade e temperatura que vai nos enviar então sinais analógicos para a nossa plataforma Blink, tá? Para isso então vamos ter que cortar, né? Abrir primeiro o nosso dispositivo, né? E com base nisso então fazemos a ligação do DTH11. Eu não sei se esse é o DTH11 ou o DTH22, né? Vamos então saber na hora que nós vamos testar, mas acredito que seja o DTH22, né? De acordo com o que eu fui pesquisar um pouquinho no datasheet, né? Aproximando ele mais próximo, não tem nenhuma informação aqui no seu corpo, né? Não tem nenhuma informação no corpo, então podemos concluir que ele seja, se calhar, o DTH22. Então vamos testar primeiro com a lógica do DTH22 e se não der certo, vamos então testar com a lógica do DTH11, né? Então vamos precisar testar ele, tá? Ok, vamos então começar por colocar eh, os terminais, né? Vamos então usar aqui esses condutores para poder ligá-lo, né? Vamos então colocar aqui, tá? Enquanto eu estou a colocar isso, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar então para que mais pessoas também possam aprender a como fazer a aplicação prática deste mesmo dispositivo, tá? Então tem que ter cuidado aí para não quebrar, ok? Coloquei aqui, então já tenho aqui o meu GND é o vermelho, o meu VCC é o vermelho, tá? Vou alimentá-lo com 5 volts, tá? Posso alimentar com 3 ou com 5 volts, tá? Vou alimentá-lo aqui com 5 volts, tá? E o meu GND é o pino amarelo, tá? Vou ligar aqui então o terminal preto, tá? E vou colocar então agora aqui os 5 o GND. Então, uma vez que eu alimentei o VCC e o GND, tá? Já alimentei o VCC e o GND. Agora vou colocar então a informação que será enviada para o meu Arduino, tá? Vou ligar aqui e colocar agora para o meu Arduino. Como nunca utilizei a primeira vez, então acredito que o pino ficou um pouquinho difícil de entrar. E vou ligar então aqui no A3, né? O A3 não estou utilizando, tá? Vou ligar aqui no A3, ok? Então tem aqui o meu DTH11, tá? Então esse é o meu DTH11, DTH22, vamos já ter a certeza disso, se é 22 ou 11, mas esse dispositivo vai então me ajudar a medir a temperatura ambiente, tá? Então vamos meter a mão na massa, no Blink, para podermos receber as informações do sensor da umidade e da temperatura. Vamos lá então, vou por enquanto fechar a minha webcam, tá? Para não ficar muito pesado, esse meu computador é muito lento. Quem acompanha sabe essa dificuldade que eu tenho por vez de usar esse computador. Então, vamos fazer um passo a passo, tá? Vamos então aqui no Web Dashboard novamente. Vamos então adicionar, vamos aqui em editar, vamos adicionar alguns dispositivos novos, né? Vamos adicionar hoje o Gauss, né? Ou aquele camarada então que vai me possibilitar ver a temperatura, né? Enquanto ele está aí a processar, eu vou dar um pause e depois que ele terminar de processar, vamos então continuar, tá? Ok, terminou de processar, vou agora baixar, tá?
e vou adicionar então os outros dois dispositivos, que eu vou adicionar aqui, ou esse aqui, o Gauss, né? Vou adicionar aqui eu vou adicionar aqui um Gauss, tá? Ele não quer descer, mas vai descer daqui a pouco, ok? Então aí já um adicionado, vou colocá-lo aqui, tá? E vou adicionar aqui mais um outro Gauss, tá? Já tenho então aqui também os dois adicionados, tá? Uma vez que eu adicionei os dois, vou agora aqui nas engrenagens, né? E vou então alterar as informações, tá? Vou desligar o meu servidor para não ficar muito pesado, tá? Vou então colocar aqui, esse primeiro aqui, vou chamar de temperatura, né? Vou chamar aqui temperatura, tá? Vou chamar aqui então de temperatura, né? Temperatura, ok? Então tem aqui, ele vai ler a minha temperatura, vou dar aqui em Create, Virtual Pin e vou utilizar então o Virtual Pin V3, né? Vou usar aqui o V3, esse dado é bom sempre apontar, eu vou usar aí o V3 para temperatura, você não pode esquecer então. E outra coisa, vou usar dado do tipo inteiro, vou enviar dados do tipo inteiro e o valor máximo e o valor mínimo, vou colocar aqui 100 como valor máximo, não sei se é sensor, tenho que ver o datasheet qual é a temperatura máxima que ele vai. Então vou colocar aqui por enquanto uma máxima de 100, 150, né? Vou partir do princípio que ele 150. Vou colocar aqui 150 por enquanto, tá? De temperatura. Não sei se ele lê até esse, tenho que ver o datasheet, tá? E vou então aqui dar um create, né? E vou ver aqui se tem aqui algumas opções de mudança de cor, conforme vimos da outra vez que eu gosto, né? Então vou usar essa que eu gosto e vou dar aqui em Save, né? E vou adicionar, vou também no outro Gauss que eu vou mudar agora aqui, vai ser umidade, né? Essa umidade aqui é a umidade do ar, tá? Umidade do ar, tá? Umidade ar, né? Vou colocar aqui umidade ar, para estar claro que é a umidade relativa, a umidade do ar, tá? Para não pensarem que é a umidade do solo, porque existem vários tipos de umidade, tá? Então vou aqui, vou usar o pino virtual V4, será que o V4 já está sendo utilizado? Ah, o V4 já está sendo utilizado, então tenho que utilizar apenas aqui o V7, tá? Então ele vai utilizar aqui o V7, tá? Vou usar aqui o V7 para a umidade do ar, né? Então, V7 para a umidade do ar. Também vou colocar aqui um valor máximo de 150 do valor que poderá ser lido, o valor máximo, né? Então, essa é mais ou menos uma aplicação prática, né? Que nós vamos começar então a termos até aqui. Isso é muito bom. Isso vai nos ajudar a ter uma percepção real daquilo que é a aplicação do projeto, tá? Então, uma vez isso feito, salvei. Vou dar aqui em salvar, já está feito. Então, já sei onde é que está ligado. Vou usar os pinos V3 e o pino V4. Então, vou deixar aqui disponível para depois então voltarmos novamente e vermos a leitura desses dados da temperatura ambiente daqui do nosso laboratório. É mesmo isso. Vamos ver a temperatura ambiente do nosso laboratório, tá? Então, vou segurar o código que nós vimos na aula passada. Esse foi o código da aula passada, onde nós utilizamos então aqui o token nesse caso será o mesmo, não vou alterar o token. E tenho então que adicionar uma nova biblioteca, mas antes de adicionar essa nova biblioteca, vou também já criar aqui a minha função, né, que vai ler o sinal analógico, né? Então vou copiar essa informação, tá? E vou colocar já aqui essa nova função que vai ler o sinal analógico. Vou colocar aqui a cada 100 mil segundos, né? Ou a cada 1 segundo. E aqui então, em vez desse analógico, vou colocar então temperatura e umidade, né? Quero ler esses dois valores, temperatura e umidade, né? Então, tenho aqui a minha função criada, vou copiar, Ctrl C, e vou lá então colar essa mesma informação. Então, vou colocar aqui Ctrl V, abrir e fechar, né? Não esqueça aqui o void, tá? Void, ok? E abrir e fechar. Então já tenho aqui abrir e fechar e novamente abrir e fechar. Então também já está tudo feito, ok? Agora vou precisar da biblioteca do DTH12 ou DTH22, né? Vou precisar dessa biblioteca. Para isso,
você vem aqui em Sketch, incluir biblioteca e vai então aqui em gerenciador da biblioteca e vai instalar a biblioteca do DTH22, tá? Então eu não vou fazer isso porque eu já fiz esse processo. Então eu vou aqui em arquivo, vou aqui em exemplos e vou então localizar aqui a biblioteca do DTH11, tá? Então tem aqui a biblioteca do DTH, tá? Tem aqui um exemplo que ele me dá, tá? Então vou segurar esse exemplo que está aqui e vou então copiar algumas informações e colar no meu código, né? Para poder me facilitar neste mesmo processo. Então o que é que eu vou precisar? Vou precisar dessa biblioteca que está aqui, que é a biblioteca DTH11, vou copiar, o DTH22, vou copiar aqui e vou colar também aqui então no meu código, né? Então aqui está o meu código, vou colocar aqui essa biblioteca, vou fazer aqui o include, né? Vou só colocar aqui por cima, vou colocar aqui, ok, já está, já adicionei essa biblioteca. Depois disso, vou verificar mais informações ainda, mas o que eu preciso? Eu vou precisar aqui para definir o pino, tá? Ele vai me dizer aqui que está a utilizar o pino digital A2, eu estou a usar o pino analógico, né? Então ele vai usar aqui o pino A2. Então vou copiar também essa informação e também então vou colar também aqui, tá? Aqui no meu include e vou colocar então o pino A3, né? Que é o pino que eu estou a utilizar, é o pino A3, né? Uma vez isso feito, vamos verificar mais uma informação. Vamos estar a seguir o passo a passo, tá? Vamos ver. Vamos então aqui, ele vai nos dizer que ele vai nos dar aqui o DTH22. Então vamos dizer também que estamos a utilizar o DTH22, caso contrário, vamos alterar. Ele já traz, ele trabalha por DTH11, DTH22 e o DTH21, né? Então, eu vou usar aqui o DTH22, porque eu não sei, porque não veio específico no corpo do material, né? Então, vai me dar aqui mais alguma informação. O DTH undefined, DTH type. Vou também copiar essa informação aqui do DTH type, tá? Vou copiar também essa informação e também vou colar aqui no meu código, né? Vou colar também aqui esta informação. Talvez seja importante, será importante depois para alguma coisa. E vou verificar aqui mais serial began, vou precisar aqui que ele inicializa o DTH11, tá? Vou também colar aqui, tá? Então, é copiar e colar só para garantir que estejamos a fazer as coisas do jeito certo no meu código, tá? Não vou ficar aqui a digitalizar por enquanto. DTH, mas o que eu tenho aqui, mas o que? Umidade, aplicou em um delay, nós não precisamos de delay, já expliquei isso. E vamos então, acredito que ele terminou, né? Acredito que aí já é o código, já é exemplo do código, né? E vamos então agora, acredito que esteja instalado todas as bibliotecas, acho que sim. E agora posso então escrever as informações. Nós já percebemos aqui como enviar. Primeiro vou precisar de uma informação aqui do tipo inteiro, né? Do tipo inteiro e fazer então a leitura do pino DTH11, né? Então eu acredito que está tudo nos conforme. Vou só copiar isso que está aqui, né? Ctrl C para poder me facilitar. E vou colocar então aqui a informação do DTH11, né? Então vou chamar aqui, vou criar aqui uma variável para ler a temperatura, vou chamar de T. Aqui não vai ser analog read, vou chamar uma função especial do DTH11, né? Então função especial do DTH11, que é o DTH, DTH.read, né? DTH.read e vou chamar então aqui um comando especial que é umidade, né? Que é umidity, umidade em inglês, tá? Umidity, tá? Abrir e fechar essa função é que vai fazer a leitura então da umidade, né? Então aqui tem que ser umidade, não como é umidade aqui tem que ser H, tá? E temperatura, vou colocar agora aqui. E aqui então o T, agora sim, aqui tem que ser temperatura.
Temperatura também em inglês, tá? Acredito que é assim, temperatura, ok? Ok, então uma vez isso feito, agora basta enviar as informações no meu Blink, né? Para enviar vou usar essas informações que está aqui, que é o Virtual Write, né? Já aprendemos também isso na aula passada, vou disponibilizar aqui, tá? E tá a usar para a umidade, vamos utilizar o V7, né? Para a umidade vamos utilizar o V7 e vamos colocar aqui o H. Enquanto para a temperatura estamos a utilizar o 3, né? Estamos a utilizar o V3, tá? Então, está tudo feito. E vamos então agora na hora da verdade, né? Tomara que não tenhamos cometido nenhum erro, que esteja tudo nos conforme. E verificar então se vamos conseguir ler a umidade e a temperatura em tempo real em qualquer ambiente. Acredito que sim, acredito que está tudo feito, está tudo nos conformes, não tem nenhum erro. Podemos então descarregar o código no nosso Arduino. Enquanto estamos a descarregar o código, você aproveita em se inscrever no canal, você aproveita em compartilhar e também então dizer se estás a gostar ou não dessa nova dinâmica que nós estamos a aprender, que é a internet das coisas, utilizando o servidor Blink com Arduino. Como isso demora muito para carregar, eu vou dar um pause e quando ele terminar de carregar, então vamos continuar, tá? Ok, então ele aqui me deu um erro, tá? Me deu aqui um erro do DTH, me deu esse erro, acredito que vamos procurar resolver. Vou olhar aqui um exemplo que eu já tenho. Vamos então aqui novamente no exemplo. Vamos então aqui vamos novamente nos exemplos do DTH11, vamos ver uma outra, vamos ver aqui, vamos estar aqui nesse exemplo, tá? Vamos então pegar aqui vamos baixar, vamos pegar aqui o DTH, ok, vamos pegar esse que está aqui, vamos substituir lá e ver se vai resolver então este problema, né, que está nos dá aqui. Então, Ctrl V, vamos novamente descarregar o código, tá? E ver qual vai ser o resultado. Enquanto ele está aí a processar, vou dar novamente um pause para não perdermos muito tempo. Ok, e me deu então mais um erro. Vamos então verificar aqui porque eu estou até esse erro. É aqui. É DHT, eu escrevi mal aqui, em vez de ser DTH é DHT, tá? DHT. É só retificar isso e vamos novamente compilar o código, descarregar o código novamente e ver qual vai ser então o nosso resultado. Vou colocar novamente no pause enquanto ele carrega. Ok, terminou de carregar e não deu nenhum erro, tá? Agora vamos lá então, terminou de carregar, agora vamos abrir o nosso servidor e verificar se ele está a funcionar, né? Vamos lá então, antes de abrir a nossa câmera, abrir o nosso servidor e ver se ele vai receber então os dados aqui, se ele vai colocar o nosso servidor online, tá? Vamos verificar aqui se o nosso servidor vai ficar online e vamos então ver aqui o DTH11. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele está aí a processar. Como sempre, aproveita a se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam então aprender também. Ok, nosso servidor ficou online. Estamos então a receber a umidade e a temperatura nesse momento. Ok, ele está funcionando. Vou abrir aqui a minha câmera, né? Ivcam. Abrir aqui a minha câmera, ok. E já estamos a verificar aqui a umidade aqui no nosso lab, essas horas, tá? Então temos aqui o nosso dispositivo, tá? Então temos aqui o nosso DTH22 a ler a temperatura aqui nesse ambiente. A temperatura aqui nesse ambiente está nos dizer que está a 26 graus, né? Tá a 26 graus, tá? Tá a 26 graus e 66 a umidade do ar. Então, essa é a temperatura ambiente que eu estou a ler. Essa é uma das aplicações práticas que você então pode fazer utilizando a internet das coisas, tá? Ele pode ficar aqui o dia todo e verificar e nos atualizar em tempo real. Pena eu não ter aqui um dispositivo para poder simular a temperatura. Não tenho aqui um dispositivo. Se calhar segurar um ferro de soldar e então vemos então se aproximar o ferro de soldar do dispositivo e ver qual é a temperatura que ele vai ter, né? Então vou dar só um pause e localizar um ferro de soldar
Agora sim, então vou encostar aqui um ferro de solda e ver se a temperatura poderá mudar, né? Se com base na temperatura vamos então ter aumento da temperatura. Vou dar um pause para ver quando a temperatura, o ferro como liguei agora, se calhar quando aquecer melhor, verificamos o real aumento da temperatura para o vídeo não ficar muito longo. Ok, já aumento aqui da temperatura, estou aqui a testar com ferro de solda para ver se a temperatura está aumentando ou não. Tá, então aqui eu consigo mais ou menos ter aqui as informações, tá? Dessa mesma temperatura, tá? É, acredito que vou tentar mais alguns segundos para ver se na medida que a temperatura aumenta, né? Então agora aqui temos uma temperatura de 28 graus, tá? Notar que essa não é a temperatura ambiente, é a temperatura mais próxima do sensor, nessa temperatura mais próxima do sensor, tá? Só notar que a umidade não está a acontecer, mas é a temperatura que está a ser lida no nosso sensor. Então, até aqui, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado. Então, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal para que mais pessoas também possam aprender. Obrigado.